Bom dia a todos, sejam bem-vindos, encontrando os amigos, né, as pessoas meio sumidinhas. E bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Com prazer, então, que nos reencontramos nessa casa, onde temos essa oportunidade, né, de encontrar os amigos, de encontrar a palavra, de encontrar o conforto, a orientação, enfim, né? A gente só temos a agradecer ao nosso Pai. Então, eu vou passar os nossos recadinhos para quem está vindo pela primeira vez ou para lembrar os que já frequentam as nossas atividades. Então, nós temos as palestras todos os dias, menos as sextas-feiras. Às segundas, terças e quintas, as palestras começam às 8 horas da noite, óbvio. E nas quartas, às 14, aos sábados, às 17, e aos domingos, às 10 horas da manhã, onde nós temos a evangelização infantil. Quem desejar passar no plantão de orientação, para conversar com o plantonista, uma orientação ou saber melhor das atividades da casa, enfim, sempre chegar mais ou menos uma meia hora antes do horário da palestra. E lembrando do nosso trabalho social, então a assistência social da casa fornece cesta básica para mais ou menos 60 famílias. A entrega dessas cestas é feita aos sábados, sempre o segundo sábado de cada mês, por volta das 10 horas da manhã. Então, quem quiser conhecer o trabalho, comparecer, estão todos convidados. Contamos com a ajuda, né, com alimentos não perecíveis para formarmos a cesta básica. E também temos o trabalho da entrega de leite, suco e lanches aos sábados também. Após a palestra, das 17 horas, esses lanches são entregues para os moradores de rua, aqui nas imediações do metrô de Santana. Também quem quiser participar e trabalhar, aos sábados, quinzenalmente. Então, estão convidados também. E queria convidar a todos, então, para realizarmos esses trabalhos, né, sociais, a gente promove eventos para angariarmos fundos. Então, um deles vai ser agora dia 18 de setembro, é um almoço bingo. Os convites estão à venda conosco, com a Sandra, com a Cristina. Vai ser num restaurante aqui no Jardim São Paulo, né? De Colherada, chama. Então, quem tiver interesse é só nos procurar. E dia 3, 4 e 5 de dezembro, nós estamos programando uma viagem para Araxá. Araxá, Uberaba. É muito interessante. Quem não foi, vale a pena ir. Quem foi sempre está querendo voltar, né? Também dia 3, então, dia 3, 4 e 5 de dezembro, nós saímos na sexta-feira à noite e voltamos no domingo à tarde. Também, quem estiver interessado, é só nos procurar, a Sandra, eu, Mauro e a Cristina. Estamos vendendo aqui, tá bom? Muito bem. Então, vamos agora nos preparar para iniciarmos a nossa reunião. Então, vamos procurando uma posição cômoda na cadeira, para que a gente possa estar bem confortável e inteiramente presente aqui na casa, nesse momento. Então, vamos deixando então os nossos pensamentos, as nossas preocupações lá do lado de fora, porque esse é um momento exclusivamente nosso. Um momento de nos harmonizarmos, de nos sintonizarmos com os nossos amigos espirituais que estão aqui presentes. E em nome de Jesus, nós vamos pedindo ao nosso querido Pai, em primeiro lugar, agradecendo a Ele
a oportunidade de estarmos aqui hoje, a oportunidade da vida que Ele nos oferece, esse bem maior, que todos nós temos o direito. E é através dessa nossa vida que Deus nos oferece a oportunidade da evolução, do nosso crescimento, do nosso aprimoramento. E nessa nossa caminhada, no decorrer dessa nossa caminhada, nós vamos encontrando desafios, alguns obstáculos, algumas pedrinhas no meio do caminho. Mas o nosso querido Pai sempre nos dá a oportunidade, a chance, a possibilidade de ultrapassarmos esses obstáculos. E nos dá instrumentos para sabermos como ultrapassá-los, como superá-los. E nos dá o apoio. Então aqui hoje, na reunião, nessa nossa casa, nós estamos buscando e vamos encontrar as bênçãos do nosso querido Pai, do nosso querido Mestre Jesus, nos dando forças, nos dando entendimento, nos dando reconforto. As nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, porque Ele quer nos ver felizes, lutando, caminhando, mas com felicidade, com amor e com alegria dentro dos nossos corações. Então, nesta sintonia e com esse intento, com esse objetivo, nós vamos permanecendo e estando atentos para a palestra de hoje, recebendo todas as bênçãos do Mestre, em harmonia com os nossos amigos da espiritualidade. Que assim seja. Então, o tema do nosso encontro, da nossa palestra de hoje, que o nosso companheiro Mauro vai apresentar para a gente, é a consciência do livro, O Livro dos Espíritos, é de Carlos Bacelli, psicografia do Carlos Bacelli, do nosso irmão Jacó. Bom dia. Uau, bom dia, gente, né? Tá frio, eu sei que tá frio, mas que bom, né? Estamos precisando dessa garoazinha fininha para dar uma limpada no ambiente, né? Afinal de contas, né, através dessa coisa chamada clima, que nós somos sujeitos a ele, quando faz muito frio, nós reclamamos. Quando faz muito calor, nós também reclamamos. Quando chove muito, continuamos reclamando. Então a gente, né, nunca está satisfeito. Mas, será que não é nesses momentos de intempéries que a gente tem que realmente louvar e agradecer a presença de Deus, nosso Pai? Porque Ele nos concede, com a sua divina misericórdia, né, o que é necessário para o homem, né, as nossas necessidades, os nossos anseios. E muitas vezes nós, homens, ficamos, né, desesperados quando não acontece aquilo que nós tanto queremos e sonhamos. Mas o que será que é bom para nós? Será que é aquilo que realmente eu anseio, sonho e desejo? Ou Deus, que é o nosso Pai, sabe muito bem o que é bom para nós? Então, dito isso, nos coube hoje, na manhã de hoje, para entender um pouquinho mais a respeito de algo que está, melhor dizendo, em nós. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec, dito como bom senso em pessoa, questionou a espiritualidade. E ela deu a resposta mais curta que existe naquele livro.
mais de 1000 perguntas, eu nunca sei se é 1019, 1021, 1030, não importa também saber a quantidade de perguntas, mas de todas essas perguntas, essa foi a mais curta, foi a resposta mais incisiva, ou seja, não deixou nenhuma dúvida. E qual seria então esta pergunta? Kardec fala o seguinte: onde está escrito a lei de Deus? Então, antes de obtermos a resposta, o que seriam as leis divinas? Será que a lei divina é aquela lei que foi nos dada por Moisés, 400 anos antes de Cristo, onde ele trouxe as leis básicas: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas? Será que são essas leis que Kardec questionou na espiritualidade? Será que foram as leis mosaicas que o homem Moisés veio e colocou, entre a mais famosa, nossa, tão famosa que eu esqueci. Entre a mais famosa é olho por olho, dente por dente, então, ou seja, se eu corto a sua mão, você pode cortar a minha mão, uma coisa muito pesada. Ou são essas leis que a gente vê aí no dia a dia, as leis de proibido virar à direita no trânsito, proibido estacionar, siga em frente, velocidade máxima, ou as leis penais, os códigos penais? Será que são essas leis de Deus? Não. Essas leis são as leis humanas. Quando Moisés desceu do Monte Tabor com as tábuas, com as 10 leis máximas, que nós temos, podemos dizer, a primeira psicografia comprovada na história da humanidade, ele nos trouxe os ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua consciência, com toda a sua fé e determinação. Essa é a lei máxima, a lei maior. Mas depois veio Jesus, quando questionado, falou que sim, esta era a lei maior, colocou uma vírgula e falou o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Então, com essa soma das duas leis, que é amar a Deus e amar ao próximo, é isso que Kardec vem e coloca: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos e taxativa é: na consciência. E o tema, então, da palestra de hoje é sobre a consciência. O que é consciência? Alguém já viu uma consciência? Alguém já comprovou cientificamente a existência desta consciência? Mas também não se comprova a existência do amor. Ok, também não existe uma prova cabível, Como a gente percebe que o amor existe? Através das ações, através dos seus atos, como você se comporta perante o próximo, qual o seu sentimento perante o próximo. Mas esse comportamento e esse sentimento, ele vem de uma raiz. E de onde seria esta raiz? Da nossa consciência. Pois bem, da nossa consciência. O texto do nosso amigo Bacelli, o irmão José, diz o seguinte: a consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura. Então, se nós formos pegar essas palavras, a presença do Criador na criatura, a gente pode traçar algumas linhas nesse sentido. Todo artista que pinta quadro, faz um texto literário ou cria uma música, o que ele faz ao final? Ele assina, dá a veracidade do fato. Isso aqui é uma obra minha. Fui eu que fiz. Pois bem, e o artista maior do universo, que nós conhecemos como Deus, esse ser supremo, causa primária de todas as coisas, vem e faz a sua obra-prima. O homem. Não apenas este homem terreno que aqui nos encontramos, mas o homem universal. Porque
acho que deve haver comedores de feijão em outros lugares também, né? Porque, como diz a passagem, há muitas moradas na casa do meu pai, e nós não temos nenhum privilégio de sermos os únicos seres pensantes a caminhar e a glorificar e a louvar a Deus, o Criador. Sendo assim, este Deus Criador faz a sua obra-prima, intitulada Humanidade, o Homem, seres humanos. E ele também, como todo bom autor, assina. A consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura. Então ele coloca em nós, né, a chama do seu amor, que vai queimando na medida em que nós vamos dando continuidade às nossas existências. Vamos aprendendo, vamos errando, vamos aprendendo e vamos errando. E a consciência é a assinatura que Deus nos oferece. Uma consciência que, quando fomos criados, estava ainda muito crua, estava muito ainda abrupta, estava a ser trabalhada. E quando que nós exercitamos esta consciência, cada vez que eu exercito, dou vazão a ela, é uma arestazinha que eu limpo, é uma poeirinha que eu tiro, eu vou aprendendo. Não é assim? Quando tenho uma encarnação, passo uma existência, tenho as minhas experiências, tenho as minhas oportunidades, resolvo aquilo que eu acho que tem que ser resolvido, retorno para a parte espiritual. E aí nós vamos entender aquela passagem, quando o mestre que falou que haverá choro e ranger de dentes. Será que ele se referia a algum local físico, como o inferno, dito pelas religiões tradicionais, onde ficaríamos lá jogados até a eternidade, sofrendo cada vez mais na mão de nossos algozes? Não. Então será que seria o purgatório, como nós aqui, espíritas, de repente nós trocamos 6 por meia dúzia, né? Saímos de um lugar, fomos para o outro, então, em vez de falar de purgatório, a gente costuma erroneamente chamar de umbral, né? Também não. Aonde que vai haver este choro e este ranger de dentes, meus queridos? Na consciência. Por quê? Porque quando a gente vai estar do outro lado da vida, nós vamos ver quem realmente somos. Aqui, essa couraça, esse invólucro carnal, né, este corpo material, oculta quem sou. Oculta quem somos. Que bom, né? Porque assim eu posso olhar para a Fernanda e jogar o meu amor para ela sem saber se ela foi ou não uma algoz minha do passado. Não interessa. Interessa que hoje nós estamos aqui, eu posso ter a oportunidade de amá-la, de respeitá-la e seguir adiante. Olha que coisa maravilhosa. Porque se eu acredito que há muitas moradas na casa do meu pai, se eu acredito que existe um ir e vir desta maré humana através das reencarnações benditas, então posso ter tido alguma coisa com ela numa outra oportunidade, e hoje nós nos encontramos e através do esquecimento a gente pode recomeçar uma coisa nova. Nós não podemos apagar o começo, mas temos sempre a oportunidade de fazer um novo final. Vamos então, né, aproveitar essas oportunidades, porque é na nossa consciência que está escrito a lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? Amai-nos uns aos outros, como irmãos que somos. Puxa vida, Deus não está pedindo muito, mas nós queremos mais, nós queremos sempre mais. Nós queremos sermos exaltados, nós queremos estar à frente. Querer, ter. Verbos infinitivos, a segunda pessoa, né? Não me lembro de português. Pois bem, mas
também na mesma conjugação verbal, tem um outro. Né? Em vez de ter, que tal nós começarmos a procurar sermos mais caridosos, sermos mais compreensivos, sermos mais, né, amando uns aos outros, amar sempre mais. Enquanto a gente não tem essa condição, essa compreensão, a gente vai levando a vida. E que rege a nossa vida? São os nossos atos. Então, se eu faço qualquer ato, eu fiz um ato, seja de qual for, partiu de uma ideia que eu tive, uma intuição que eu tive, uma vontade que eu tive e executei aquele ato. Kardec, a doutrina dos espíritos, veio nos ensinar, nós somos livres para fazer o que nós bem entendermos. Contudo, nós somos responsáveis pelas ações que fizermos. E ao fazer aquela ação, eu tenho que estar ciente que vai ter o quê? Uma reação. Ação e reação. E eu sou o único responsável por esta ação. Eu serei o único que vou colher aquilo que eu plantei. E aonde que vai dizer se eu fiz a coisa correta ou a coisa errada? Quem vai falar é a minha consciência. Ah, mas Mauro, eu não sei o que é certo, o que é errado. Eu também não. Muitas vezes nós somos levados pelos nossos instintos. Muitas vezes nós somos levados pelos nossos desejos. Muitas vezes e o homem ainda, né, está num processo de humanização. Como assim processo de humanização? A evolução da espécie humana requer, né, a cada passo, a cada ida e vida nessas marés, dessas oportunidades benditas, requer aprimoramento. E quando eu estou aqui encarnado, o meu lado animal fala mais forte do que o meu lado espiritual. Lá no outro plano, eu posso traçar metas, objetivos, posso, não, serei a melhor pessoa do mundo, vou. A gente faz uma coisa super bacana, super bonita. Aí Deus fala, beleza, então vamos ver se você vai, né, realmente, né, honrar as calças. Minha mãe dizia assim, que quando você está aqui encarnado, nós esquecemos tudo aquilo que nós falamos. E aos poucos nós vamos lembrando. E de repente eu tracei um plano A, mas eu tenho livre-arbítrio, né? A liberdade de escolha. E quando eu estou na Terra, as tentações são muitas. Né? E todas as espécies, gente, de querer conseguir uma melhor colocação profissional, eu faço coisas que não deveria ter feito, por querer conquistar algumas pessoas, eu faço coisas... Enfim, eu ajo de uma maneira muito vil, de uma maneira muito animal. Porque nós temos um instinto em nós, é muito forte. Então precisamos primeiro nos humanizarmos, para depois buscarmos um pouco mais da angelitude. Mas que bom que nós estamos nesse processo evolutivo. Que bom que a gente já começa a parar e pensar e a compreender melhor as coisas. Que bom que eu começo a dar ouvidos à minha consciência. Para ilustrar um pouco essa imagem, né, de dar ouvidos à consciência, uma vez que ninguém vê a consciência, onde está essa consciência, eu não posso enxergar a consciência de ninguém, vamos buscar uma fábula, né? Não vou me recordar do autor. Não me recordei do autor. Mas, mais comumente, nós temos aqui algumas crianças presentes, vão lembrar da passagem, né, de um homem que queria ter muito um filho, o famoso Gepeto, né? E ele, então, era um fazedor de brinquedos, e ele constrói, então, um boneco, um marionete, chamado, que deu o nome de quê? Pinóquio. E a este Pinóquio, era um boneco de madeira, ele adotou como se fosse a um filho. E ao adotar este boneco como filho, dá tanta vazão a esta imaginação, né, e que o desejo era tanto que ele queria amar alguém, que, né, a fada vem e dá vida ao boneco de madeira.
Mas era um boneco de madeira que tinha vida, que começava a andar para cima e para baixo e fazia algumas atrapalhadas. E aí temos então na figura, né, aí, não é na história real, mas na figura de um dos grandes animadores, né, de desenhos animados, chamado Walt Disney, vem e coloca a consciência do Pinóquio. Como que chamava ele? O grilo falante, né, como a consciência do Pinóquio. E ele estava lá para o quê? Por que foi a figura metafórica de um grilo, gente? Quando nós estamos no interior, aqui em São Paulo, nem mais, em alguns lugares ainda se ouve, né, o do grilo, né? É uma coisa agradável? Não e sim, né? Quando você quer ficar assim, tranquilo, não é legal. Por que é esse cri-cri-cri-cri, gente? É falar aos nossos ouvidos, é a consciência que está falando para nós, que está nos lembrando alguma coisa. Então veja que metáfora interessante que o Walt Disney vem e nos oferece. Ou seja, dar ouvidos à nossa consciência, o que temos que fazer. Então, na busca desse certo e desse errado, de seguir os caminhos, muitas vezes, quando nós cometemos os desleixos, o que acontece? A culpa e o remorso são consequências de atitudes em desacordo com a nossa consciência. Então, a culpa, bate remorso. Puxa vida. Minha culpa, minha máxima culpa. Meus queridos, quando bate na consciência essa coisa, essa dor, né, faz até nos sangrar por dentro. Não devia ter feito isso, mas fez. E minha mãe também dizia um negócio, né? Não adianta chorar por leite derramado. Não é isso? Diz dito popular. Fiz! Beleza, fiz, acabou, agora eu quero ver o que a gente pode fazer para consertar. Antes não tivesse feito, né? Parado um pouquinho, analisado, entendido. Por isso que nós estávamos dizendo que nós somos muitos animais ainda. O animal, o instinto está em nós. Se nós dessemos razão à nossa inteligência, ao nosso saber, nós poderíamos não praticar o ato. Mas fizemos, ponto, acabou. Então, o que a gente pode fazer para ressarcir, então? O que é necessário fazer? Primeiramente, perdoar-se. Perdoa. Nós somos passíveis de erro, gente. Há mais de 2000 anos atrás, uma mulher acusada de adultério foi oferecida pedras a serem jogadas a ela, porque assim estava na lei mosaica. E ninguém jogou. Por quê? Porque o mestre falou, quem nunca errou, que jogue. Então, passado mais de 2000 anos, nós continuamos errando. Né? Nós não podemos jogar pedra em ninguém. Quem somos nós para jogar pedra no outro? Quem nunca errou? Todos nós erramos. Todos nós crescemos com os nossos erros. Todos nós temos uma oportunidade a mais. O que nós não podemos, gente, é ficar persistindo no erro. Até podemos, a gente vai persistir, até que chegar uma hora que, chega, também não dá mais, né? Porque todas as oportunidades são para nós novas chances de nos melhorarmos. Então, quando bate esta culpa, quando bate este remorso, nós temos que nos perdoar. Nós temos que entender que somos falhos. Aqueles que não se perdoam, que se criticam muito, como sofrem, né, gente? Sofre porque vai ferir o orgulho, vai ferir o ego, vai ferir a sua... fugiu a palavra. Vai ferir o orgulho, o ódio, o seu egoísmo. Será? Não, eu não vou pedir desculpa para ele tem que me pedir desculpa para mim. Uau! Não, ele tem que reconhecer que ele errou, eu não errei. Uau! Vamos errar. Uma coisa muito comum, que nos nossos dias está bem em pauta, é quando há a dissolução de um casamento, separação, nunca foi um que erra, sempre são dois. Não adianta culpar o outro, culpar um, culpar o outro.
coisa funcionou de uma maneira que ambos não dão mais. Então não é A e não é B. Talvez seja C, a soma dos dois. Portanto, ninguém está de bem com a vida sem estar bem consigo mesmo. O que naturalmente implica estar bem com o próximo. Sejamos felizes. Ah, mas está chovendo. Que bom, está chovendo, estamos precisando de chuva. Não está muito poluído, está dizendo, as pessoas estão com dor no olho, dor de garganta, tudo que é lugar por causa do tempo seco que nós estávamos. Deixe a sua voz interior, falar um pouquinho. Ouça, porque muitas vezes ela sabe o que está dizendo para nós. Por quê? Porque aqui nesse corpo biológico, eu tenho aqui em cima dessa caixa craniana uma massa encefálica de 1,3 kg, um pouco menos de 1,5 kg, de cor acinzentada, chamada cérebro. Ah, então ali está a consciência. Ninguém comprovou. É uma massa encefálica que tem várias, e que o homem não conhece nada dela ainda. Mas é ela que nos faz, de repente, pensar. Então a gente vai lembrar de um grande filósofo do século XVI, que dizia o seguinte: penso, logo existo. Quem falou isso? Descartes. Espera lá, se eu penso, quer dizer que eu existo. Interessante, porque eu consigo raciocinar. E esta racionalização dos meus pensamentos move-me enquanto ser humano. Logo, sou consciente. E naquela época, nós sabíamos que a igreja tradicional vinha e que questionava tudo e todos, e Descartes não foi também nenhum privilegiado, ele foi colocado entre a cruz e a espada, e traduz melhor esse seu pensamento. O que você quer dizer com isso, né? Daí, ele, muito esperto, falou o seguinte: penso, logo existo, mas se eu existo, algo maior do que eu me criou. Logo, alguma coisa maior existe. Ele não falou que é Deus, mas a igreja aceitou piamente do que ele estava dizendo. Saiu bem, mas também usou o que? Do seu raciocínio. Não feriu ninguém e continuou seguindo aí a sua trajetória e nos trouxe muitas coisas benéficas. Pois bem, então se eu utilizo do meu raciocínio, da minha consciência para que eu execute as ações, vou começar a ouvir melhor o que ela me diz. Às vezes a consciência pode ter a forma de um chefe, de uma mãe, de um filho. Às vezes essa consciência pode vir até em alguém que cruza no nosso caminho, que aponta o quê? Os nossos erros, as nossas falhas. E aí, primeira coisa que eu falo, não, quem é você para falar isso de mim? Não, sempre naquela defesa, né? Não, você cai, eu sou lá. Porque a consciência interna falou para você, você não conseguiu ouvir porque você estava tão fechado na sua razão absoluta, que então a providência divina utiliza-se de meios para que você ouça o que estão querendo dizer para você. E na medida que a gente faz esse exercício, vai exercitando, vai aprendendo, vai conhecendo, a gente começa a ouvir melhor a consciência. E aí partimos para um estágio um pouco mais à frente, onde eu começo a intuir um pouco mais. A intuição. E aí eu percebo, tá lá, algo me diz que eu não posso virar à direita. Tem umas coisas assim? Algo me diz que eu não tenho que vestir essa roupa. Eu sei, umas coisas que, né, cada um tem as suas intuições. E muitas vezes, não, eu não dou ouvido, dou ouvido à direita, caio, piso num lugar, cai alguma coisa, eu devia ter ouvido o que você estava me falando. Mas, crendices à parte, misticismos à parte, são sinais. São sinais que a gente, muito pragmático, a gente acaba deixando de lado.
E nisso, a gente fica preso no quê? No fanatismo religioso. A gente fica tão apegado a detalhes. Não sei o quê, né, quebrar espelho, dá 7 anos de azar, gato preto, as crendices populares, né? Comer nhoque todo dia 28, né? E por aí. Eu gosto de nhoque, mas dia 28 também haja, né? Enfim, é crença popular, quem somos nós para falar se está certo ou se está errado. A gente vai despertando, né? Quando a gente começa a usar do nosso raciocínio, nós vamos entendendo que algumas coisas já não estão mais para nós servindo. Mas porque serve para A, B e C, não serei eu que vou criticar. Se serve, de repente, para determinadas pessoas, não, eu preciso fazer o sinal da cruz, né? Que quem não conhece o sinal da cruz, né? Antes de sair de casa, pô, que maravilha, então faça. Você acha que isso vai te dar uma proteção? É o tempo daquela criatura. Eu tenho que me colocar na condição que eu tenho que servir, que eu tenho que, ajudar, auxiliar. E se aquele momento para ela é necessário determinadas ações, e ela faça com amor, e ela faça não se prejudicando e nem prejudicando o outro, não sei o que eu falei, não, isso não tem nada a ver, eu não tenho que doutrinar ninguém, gente. Não existe essa coisa, vemos para cá, não sei. Proselitismo. De repente a gente pode imaginar, né? A gente passa aqui, quem nunca passou lá na Praça da Sé e viu que milhares de pessoas, né? Batendo aqui a Bíblia, e falando aos ventos. É um exemplo típico disso, que é até hilárico, né? Correu com Chico Xavier. Inclusive está aí nos cinemas, né, a passagem que ele leva uma surra da Bíblia. Você lembra essa passagem aí, que é muito gozada, né? Porque ele precisava que o Evangelho estivesse vivo, forte naquilo, que ele ia fazer um trabalho um pouco mais sério. E ele pediu para um auxiliar dele que, se fosse necessário, que aplicasse o Evangelho com firmeza, né? E ele não pensou 2 vezes, desceu e toma o Evangelho. Então, deu a pancada na cabeça. Não entendeu a atitude de Chico naquele momento, mas é bem por aí. Então eu tenho que aplicar o Evangelho com firmeza, mas não simplesmente esbravejando, exercendo, praticando. Então naquele momento que era? Era amor, me dê amor, que eu vou precisar de muito amor. E levou pancada na cabeça. Você estava precisando de muito amor, que o Evangelho pede amor. Oi? Com amor, né? Dizem que patada de galinha não dói, mas tem uma coisa assim, por aí vai, né? Pois bem, gente, em essência o espírito é só consciência. Então é por isso que quando a gente desencarna, a gente vai por um outro local, e este local, então eu começo a enxergar um pouco o que sou, e aí eu tenho essas respostas. Pois é. Nós somos essência divina chamada consciência. E ela está lá o tempo todo à espera de si mesmo. À espera de si mesmo. Então nós estávamos há 400 anos antes de Cristo, que foi Moisés. Vamos botar mais 400 anos antes de Moisés, que foi Platão. Perdão, foi o mestre de Platão, foi Sócrates, né, que ele tem uma passagem maravilhosa, onde ele lê lá no portal do Delfos, conheça-te a ti mesmo. Olha, então 800 anos para trás, quase 3.000 anos, e o homem ainda não conhece a si mesmo. Porque quando ele se conhecer, a consciência está esperando por ele. Conheça-te a si mesmo. E a gente pergunta então, quem sou? O que eu faço? Eu me conheço? Vocês me conhecem? Eu conheço vocês? Nós não nos conhecemos. Ninguém aqui tem que ficar preocupado se saber se foi a rainha da Inglaterra do século. Não é isso. Não é esse tipo de conhecimento. Mas o que você, enquanto rainha da Inglaterra, fez? A sua essência está lá. Como você agiu. Se você, por acaso, teve esse privilégio de ser rei e rainha, você agiu com amor, com justiça,
com imparcialidade, ou você usou do seu poder, você usou da sua... Como você utilizou dos talentos que Deus te deu. Parábola dos talentos, gente. Jesus nos deixou tudo, né, de uma maneira muito clara, com metáforas, porém, se nós tirarmos a letra que mata e vivificar o Espírito que vivifica, a gente vai perceber o quão belo são as passagens de Jesus. E quão verdadeiras e atuais são essas passagens de Jesus. E uma delas, talvez aquela que é cantada em verso e prosa, tem vários significados, mas aqui nosso amigo Bacelli vem e nos fala a respeito da parábola do filho pródigo. Todos vocês conhecem? Eu posso passar assim, em rápidas linhas, essa passagem para aqueles que porventura ainda não conhecem a passagem. Certa feita, um senhor bastante abonado, né, bastante com terras, bens, riquezas, escravos, uma série de coisas, tendo 2 filhos, ele dava tudo para aqueles filhos, porque queria que os bens ficassem para os filhos. E eis que o mais velho, então, cansado daquela mordomia toda, resolveu cair na vida, como se diz hoje em dia. Pegou algumas coisas que lhe pertenciam e foi embora, passou um tempo lá curtindo a vida. E até que, não acostumado a trabalhar, o dinheiro foi acabando, as amizades foram se afastando, e aí, resultado, quando ele deu por si, quando ele caiu em si, ele estava sujo, maltrapilho, maltratado, passando fome, comendo bem menos que os seus escravos, que o pai tinha, comia. Falei, nossa, se é para ser tratado desse jeito, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eis então que o filho retorna, e o pai, jubiloso, cheio de alegria e de amor, manda matar o melhor boi, fazer uma festa fantástica para receber aquele filho. E o filho mais novo, então, um pouco enciumado, um pouco não, bastante enciumado, né, chega e fala, poxa vida, eu fiquei o tempo todo com o senhor aqui, trabalhei, labutei, quer dizer, o senhor nunca me deu nem sequer ele fala garrote, um bezerrinho, né, para poder ceiar com os meus amigos, e esse que nos abandonou, nos deixou, nos caminhou, o senhor recebe de braços abertos? Daí o pai fala, mas ele estava perdido e retornou à minha casa. Esta é a parábola, né? Parábola do filho pródigo. E ele fala, então, Bacelli faz exatamente essa analogia, traçando as seguintes linhas. Na parábola do filho pródigo, contada por Jesus, a volta do filho à casa paterna acontece após ele ter caído em si, ou seja, tomado consciência dos seus erros. Quantas vezes nós não somos os filhos pródigos? E quantas vezes nós caímos em si, mas algo chamado orgulho faz com que eu não retorne, que eu siga batendo a cabeça. Quantas vezes algo chamado egoísmo faz com que eu realmente me afaste das casas dos meus pais, das casas das pessoas que me querem bem, e sigo um caminho que vai ser um novo caminho traçado. Quantas vezes eu tenho medo de como será essa recepção à volta? Não sei se vão me tirar pedras, ou se vão me tirar flores. E quantas vezes ao ter a coragem de voltar, a gente quer manter a coisa no mesmo patamar. Não, eu não errei. Não, errei. Mas o que eu posso fazer para começar do zero, ter um novo começo, para fazer um novo final? Cair em si é deixar que o eu prevaleça sobre o ego. A diferença entre o eu e o ego. O eu é o que conheça-te a ti mesmo, quem é este eu que habita neste corpo. E o ego, que este egoísmo fala mais forte. Essa ação que causa muitas dores e ranger de dentes. O divino fixe à frente em nós.
na nossa própria condição humana que somos. Somos falhos, mas possamos aprender nos nossos erros. Enfim, cair em si é despertar da hipótese que nos é imposto pela imperfeição. Somos imperfeitos. Partimos as correntes da ilusão que nos mantém cativos à masmorra da ignorância. Libertemos, então, dessas correntes, desses elos que nos prendem nos nossos instintos, nos nossos desejos. Consigamos nos libertar, que as amarras, as argolas que nos prendem, as nossas culpas e os nossos remorsos. Libertemo-nos, porque então vamos conseguir seguir adiante. Felizes e contentes. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, fica à vontade, só levantar a mãozinha que eu vou até aí. Ninguém por enquanto? Então, enquanto as pessoas pensam aí, queria que você comentasse, que muitas vezes a gente fala assim, o que é o certo, o que é o errado, né? Mas a gente tem um código de conduta, não temos? De ética, de conduta, que é o Evangelho de Jesus, onde estão os ensinamentos de Jesus, né, Mauro? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Bom, Oi. O código, né, a ética, nós temos na figura de Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, alemão, que fala o seguinte, na lápide dele está escrito o seguinte: quanto mais eu olho para o céu estrelado, a infinita misericórdia divina, eu sinto que dentro de mim está a ética moral. Por quê? Por causa que ele vê as estrelas do firmamento, que é algo assim infinito. Milhares e milhares. Infelizmente, em São Paulo, nós não temos esse privilégio. Ou seja, brilha, reluz uma quantidade infinita a ética, a moral em cada um de nós. Então, esta ética, esta moral, com o tempo vai se aprimorando. Hoje nós podemos andar na rua, eu acredito que sim, né? Eu ando na rua e eu consigo não levar um tiro, não ser maltratado, embora a violência esteja muito forte, mas ainda existe, né? Nós crescemos, acho que ninguém aqui está armado. Um tempo atrás, né, todo mundo andava armado. O país que se julga maior, né, defensor da moral e da ética, chamado Estados Unidos da América, que só tenho 17 leis da minha Constituição, sabe qual é uma delas? Se não me engano, é a 5ª lei. Todo cidadão tem direito a ter um porte de arma. A gente já percebe como que é um país bélico. Por quê? Porque esta lei foi feita no período onde lá os famosos faroeste, aquela conquista da terra, uma série de coisas, que não vamos aqui entrar no mérito. Mas, né, existe uma evolução, existe um progresso, existe um caminhar. Então não tem mais por que andarmos armados. Contudo, aquele país ainda dá esse direito. Passamos, acho que uns 5 anos atrás, né, um plebiscito que teve, que era a favor, uma coisa assim, né, a favor da arma, né. Pois bem, e aí tem pessoas que pensam que a pena de morte é algo que vai colocar ordem no local.
Nos Estados Unidos, salvo me engano, são 35 ou 36 estados que têm a pena de morte e não reduzem a criminalidade. Então, essa coisa moral, essa coisa ética, parte do princípio de que eu tenho que respeitar aqui, ó, deixa muito claro, a consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura. Depois vem e fala aqui, viva bem consigo mesmo e naturalmente implica estar bem com o próximo. Acho que essa é a grande lição, esta é a grande ética moral, né, que na quantidade das estrelas do firmamento que possa existir, em nós também existirá. Agora ficou para o microfone. Não sei se eu vou ajudar, né? Então não atrapalha, né? Então, numa palestra, eu estava numa palestra e a pessoa disse assim, sobre a reforma íntima. Se a gente quer ter a certeza de como funciona a nossa consciência, é ler o Sermão da Montanha. Uhum. Então, se a gente tem dificuldade se está certo, se está errado, lendo o Sermão da Montanha, a gente vai ter certeza do que é certo. Vocês já sabem, já devem ter ouvido, mas eu volto a falar que nunca é demais falar coisas legais, né? Mahatma Gandhi, quando questionado, Mahatma Gandhi que era hindu, né, ou seja, não era cristão, podemos dizer assim, seguia a doutrina do Cristo, ele, certa feita, falou, né, que poderia perder-se tudo, poderia queimar todos os livros, todas as regras, todas as normas, desde que sobrasse, né, ficasse só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então, se nós olharmos aquelas palavras, né, as bem-aventuranças, é interessante, né? E tem que entender, né, que não é porque bem-aventurados os tristes, aquela coisa meio pesada que foi jogada em nossas costas de outros tempos. Não, mas é entender que quanto mais eu dou para o meu próximo, quanto mais eu amo o meu próximo, quanto mais eu compartilho com ele, mais bem-aventurado serei. Né? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, quer dizer o quê? Não vou ficar em guerra, não vou brigar, não vou discutir, vou tentar trabalhar em harmonia, tentar confraternizar-se uns com os outros. Bem-aventurados aqueles que choram e sofrem, mas que esta dor, né, possa ser uma dor de arrependimento, porque eu errei, tudo bem, mas então vou mudar. Esta é a dor, não é que a pessoa fica sofrendo, não é esse tipo de coisa, gente. A dos bens-aventuranças é um hino, é um louvor ao Pai de amor, de alegria. Comecemos a enxergar um pouquinho melhor o que quer dizer essas bem-aventuranças. Obrigado por ter nos ajudado, viu, Fátima? Você não atrapalhou, não. Pois bem, acabou? Então tá, gente. Obrigado pelo carinho para com vocês, para comigo, tolerância de vocês. E até uma próxima, se assim Deus permitir. Muito bem. Então vamos agora para aquele momento em que nós podemos doar o nosso amor. Vamos colocar em prática esses ensinamentos do Mestre. Através das nossas vibrações, nós vamos doar esse nosso amor, esse nosso carinho, as nossas melhores energias. Então, em sintonia e suplicando aos nossos amigos da espiritualidade que levem a todos os locais necessitados, a todas as pessoas que necessitam do amor, do conforto, que necessitam do fortalecimento. E vamos levando então aos nossos irmãos moradores de ruas, aos asilos,
aos hospitais, aos orfanatos, a todos os ambientes onde haja desarmonia, desentendimento, a tantos e quantos lares onde os companheiros estão em desarmonia, em conflitos, pais, mães, filhos, irmãos. O lar que é tão importante para nós nessa caminhada terrena. Que possa haver então maior entendimento, maior compreensão, maior tolerância nesses e nos nossos lares. Vamos também vibrar para os nossos companheiros, dependentes das drogas, que possam ser amparados, que possam ter a força e a vontade de se modificar, de se transformar. E todos aqueles que estão ao seu lado, que possam ter o apoio, possam dar o apoio necessário, possam ter o equilíbrio para amparar esses irmãos tão sofridos. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos dirigentes, que possam ter mais consciência e mais responsabilidade das suas ações e da sua missão. E vamos vibrar, enfim, pelos nossos lares, pensando em cada cômodo e em cada morador que nela se encontra. Que possamos vibrar pela paz, pela harmonia, pela compreensão. Que possamos vibrar e que possamos agir também de forma a encontrar esse equilíbrio. Que sejamos nós o primeiro a fazer alguma coisa em busca desse equilíbrio, pois nós já temos o conhecimento. Estamos caminhando, mas já temos um pouco desse conhecimento, dessa consciência das nossas ações. Então vamos vibrar através do pensamento e das nossas ações, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja entendimento. Que uma vez que haja esses sentimentos em cada um dos lares, com certeza o nosso mundo vai estar melhor. Porque é assim que também vamos agir fora de casa. E vamos então agora, agradecendo ao Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Que possamos sair daqui mais harmonizados, mais fortalecidos do que do momento que chegamos. E que, através desse equilíbrio, dessa harmonia, dessas novas energias, nós tenhamos forças para nos transformar, para compreender mais, para entender o outro e buscarmos um melhor relacionamento. Que assim seja.